Jesus, amém. Quantos estão alegres por estar na presença do Senhor? Aplauda mais uma vez ao Senhor com toda a alegria de celebrar ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra, amém. É um motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos e bendizermos o seu santo nome, pois digno é o Senhor de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós estamos cada dia se aproximando mais da volta do Senhor, e cada dia na sua presença é um motivo de a gente celebrar com mais intensidade, amém? Então que hoje, esta noite, possa ser uma noite marcante na sua vida, aquecimento espiritual, saudando o nosso irmão Jean. Olha aí, Jean, seja bem-vindo. Estamos muito felizes também pela presença da irmã Sueli, não é? Queremos também aqui acusar a presença e nos dando muita alegria também, Rivelindo e Regina, rapaz, olha aí, com a filhinha também, né? Que bom vê-los, a gente sente saudade. Então que Deus abençoe esta noite, queridos, na vida de cada um, que seja uma noite muito abençoada na sua vida, amém? Então diga assim para o seu irmão do lado: hoje, nesta noite, Deus vai fazer algo na tua vida. Aí se você tiver fé, diga assim: eu creio. Amém? Então pronto, tome posse agora. Se você tiver assim uma fé bem forte, você já pode até visualizar o que é, né? E se aproprie por fé. Deus é aquele que tem planos altos que nós não entendemos, né? E que nós não temos condição de saber pela nossa limitação, mas Ele sabe exatamente como fazer o melhor para nós. A pastora falou, né, do nosso retorno. Nós estávamos esperando dar um tempinho mais para passar esse nível de risco que a pandemia trouxe, mas na primeira quinta-feira de outubro estaremos aqui já de volta, fazendo um culto, e o primeiro culto vai ser poderoso, que a gente vai fazer um culto de oração mesmo, de um culto muito forte aqui, dando a largada nossos cultos de intercessão, né? Nunca paramos porque alguma vez ou outra teve algum problema aí de impedimento na quinta-feira, sempre nas lives. Ah, sim, vamos acusar também aqui a presença do casal. E a gente, então, sempre estava fazendo, cobrindo, para não ficar no branco, né? Mas não se compara como estarmos diretamente na casa do Senhor. Então, quinta-feira de outubro, a primeira. De cabeça eu não sei dizer bem não, porque parece que 3 é sábado, eu acho que é o primeiro dia, é o dia 1º de outubro, se não me falha a memória. Parece que é o dia 1º de outubro, já vai ser uma quinta-feira. É bom que já é uma primícia, né? Então a gente já vai começar, provavelmente dia 1º de outubro. Então coloque aí na sua agenda, viu? Para estarmos aqui juntos, bem forte, bem firme, fazendo uma oração maravilhosa de largada e também já começando a abençoar o nosso final de ano aí, intercedendo, né, fazer um trabalho especial. Nós também queremos acusar a presença de Marcelo e Luísa, que estão aqui conosco nesta noite. E eu acho que eles têm até um pedido para fazer aqui hoje, é verdade? Tem? Hoje eles conversaram conosco e fizeram uma solicitação de reintegração, né? Tiveram um tempo assim, e fizeram um pedido de reintegração. É verdade, Marcelo e Luiz? Então, venham aqui confirmar que nós vamos orar, vamos aproveitar, recebê-los, né, na reintegração. A gente já tivemos ali uma conversa em gabinete. Para quem não conhece, Marcelo e Luísa já tiveram muito tempo com a gente e por alguns motivos tiveram que estar ausentes, mas estão aqui já retornando. Amém? Vou passar aqui para um dos dois. Amém, igreja, graça e paz. Agradeço aí pela recepção, né, de todos os irmãos. Nós estamos aqui, né, carecidamente, reconhecendo que o Senhor é o mais importante na nossa vida. E por conta disso, nós viemos a vocês, né, pedir o perdão, né, de toda essa casa, da casa de Deus, por decisões que nós tenhamos tomado que afetaram, né, tanto essa parte espiritual quanto a comunhão em Cristo Jesus com os irmãos. Então, nós sabemos identificar esse erro
e diante de situações, né, que se apresentaram a nós, provações no sentido de que nós sabemos, né, nós sabemos que temos um inimigo aí fora, um inimigo que tenta todo o tempo roubar a nossa paz, roubar a nossa comunhão em Cristo Jesus. E, de certa forma, isso se apresentou a nós, né, de maneira sórdida, porque a gente nunca se programa para isso, né, para uma queda, nunca se programa para que a gente esfrie na fé, né. Essas situações, elas se apresentam aos poucos para a gente, e, na verdade, elas só se refletem, né, num momento inesperado, né. Então, a gente não se programou para isso, é claro, mas as consequências aconteceram e a gente provou um pouco da amargura de estar longe, né, da casa do Pai, porque eu considero a casa de Deus como uma colmeia de mel, né? A gente precisa todo o tempo estar se alimentando, todo o tempo provando de algo doce de Deus. E lá fora, se você se afastar da presença de Deus, se afastar da casa de Deus, você só tende a colher o amargo, né? Algo que não é proveitoso para a tua vida. Então, mas que a gente diga que a gente não viveu uma situação de mudanismo, né? A gente não se entregou a qualquer tipo de prática, né, nesse sentido, mas a gente sabe que a nossa justiça sem Deus, ela é nula. Então, não adianta nada a gente tentar provar isso por meio de uma legalidade, achar que somente um Jesus pregado né, figurativamente na nossa parede, ou quer seja uma Bíblia em cima da mesa, não representa nada se você não tiver um envolvimento, né, de fato com Deus e a sua obra. Então, eu venho aqui pedir esse perdão para todos, né, por essa decisão não sábia que nós tomamos, e pedimos, né, que encarecidamente os irmãos considerem a nossa falha e, mais uma vez, se possível, passar por cima de tudo isso e traga essa comunhão, né, plena novamente em Cristo Jesus. A gente teve esse tempo, né, e distante, e acabou que a gente vai esfriando, a gente sai da intimidade, né, com a igreja, com as pessoas. E Deus sempre falou comigo, né, me deu sonhos também em relação a essa distância. E a gente sente assim no nosso coração que sempre teve pessoas que se preocuparam, né? Sempre teve pessoas que nunca deixaram de orar, nos procuraram, perguntaram como é que a gente estava. E porque sabem assim, a nossa história, a minha história, que eu já estava aqui há muito tempo antes do Marcelo, eu tive uma trajetória. E tudo isso que a gente passou, né, nos ensinou muito. É um aprendizado, né, que todo cristão tem um momento que ele passa por esse momento de frieza, de ficar na acomodação, na caverna, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos despertou enquanto era tempo. Porque a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né, nesses últimos dias. E a gente foi levado a uma situação familiar para que a gente olhasse para a nossa vida, né, a nossa situação, como nós estávamos, que a gente precisava retornar. E, graças a Deus, deu tempo. Né? Não foi aquele momento de chegar e as portas estarem fechadas. E é isso, a gente pede assim, o perdão. Estamos dispostos a recomeçar, né? Como a palavra diz, a honra da segunda casa será maior que a primeira. Com toda a humildade, né? Disposto a servir. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os irmãos a ficarmos de pé. Eles, inclusive fizeram uma reconciliação na igreja da irmã, né?
mesmo no nível espiritual, mas eles sentiram de Deus, de que aqui era a casa deles, onde eles tinham que voltar e exercer a comunhão. Então eles estamos protocolando a reintegração, a reconciliação, formalizando, inclusive estão pedindo perdão dos irmãos, e os irmãos querem abençoá-los e recebê-los. Glória a Deus, foi todos, viu? Então vamos orar e abençoar este casal nesta reintegração, nesse novo momento. Pai querido, nós te agradecemos pela vida de Marcelo e Luísa, Senhor, ó Deus, por este momento tão especial de o retorno, do recomeço, da renovação da aliança. Tu és um Deus maravilhoso, meu Pai, que renova todas as coisas. Pai, que tudo aquilo que causou danos a este casal perca o efeito, Senhor, na vida deles. Diante aqui da igreja e do Senhor, nós colocamos a vida dos teus filhos, que assim agora a tua bênção esteja sobre eles, ó Deus, e toda sequela, toda erva daninha fique sem efeito na vida deles agora, Pai. E assim, Senhor, como os teus filhos, nós os abençoamos e o recebemos na tua presença e recomendamos ao Senhor para que ele seja agora um casal abençoado, um casal usado em tuas mãos, um casal que venha a ser, Senhor, edificado neste lugar, e também um canal para abençoar outras vidas, e que nenhuma fonte do mundo, Senhor, deste século tenha, Senhor, poder sobre a vida deles, mas como os consagrados do Senhor, santificados do Senhor, possam, Senhor, agora estar firmes, Senhor, de pé, diante do Senhor, aguardando a sua volta. Pai, eu te agradeço por este momento, e desde já te louvo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu peço que alguns irmãos venham fazer a recepção. Parabéns, minha filha. Sejam bem-vindos, conte conosco sempre. Alguns irmãos podem... É muito bom quando a gente tem esse entendimento, né? Tanto Marcelo como Luísa, para quem não conhece, foram líderes, exerceram liderança aqui na igreja, foram pessoas que trabalhavam na obra do Senhor. Amém. Deus abençoe e conte com a gente sempre, viu, Marcelo e Luísa? Também só comunicando que nós, sábado, tínhamos dito, domingo passado avisamos que ia estar lá na Isabel Cafeteira, mas eu tinha esquecido que a sequência, porque a gente tem a rota agora, né? A rota era Pão de Açúcar. E eu dei uma pulada aqui, né? Mas agora, na rota, seguindo a rota, nós vamos estar, inclusive, 2 vezes lá. Terça-feira, numa reunião administrativa com todos os GES, tá? E sábado no Celulão, ok? 19h30, fica bom? Dá para fazer 19h30? Ou tem gente que não chega às 19h30, só 20 horas? Pode ser 19h30 ou 20. Eu vou chegar às 19h30 para a gente, né, começar a aquecer as turbinas, e aí, se tiver alguém atrasando, espera um pouquinho mais, tá? Mas fica marcado 19h30, tá bom? E sábado no Celulão, mas só se Jesus não tiver voltado. A gente não pode estar garantindo muito, porque agora cada dia é muito importante para o Senhor. Amém? Você avisa lá, caso eu não tenha ido por causa da volta de Jesus? Ah, então tá bom. Então, muito bem. Assim fica melhor, né? Que aí o celulão lá vai ser muito grande, né? Aleluia. Meus queridos, nós vamos agora ler a palavra do Senhor, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que você só curvasse sua cabeça neste momento, fechasse seus olhos e pedisse que essa palavra venha iluminar seu coração. Pai querido, nesta hora nós vamos, Senhor, ó Deus, nos deixar ministrar na Tua palavra. Senhor, venha nos iluminar, venha nos guiar, aquilo que o Senhor
tem para falar conosco, nos edificando, nos fortalecendo, Senhor, nesta palavra que é o fundamento da igreja. Assim nos abençoe, assim venha também trazer, Senhor, uma palavra rema para cada um, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de renovação, Senhor, uma palavra que venha proteger, meu Deus, cada coração e assim nos dá armas para podermos vencer o dia mau. Nós te agradecemos também desde já por esta palavra e tudo pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos domingo a falar sobre a igreja de Jesus, não é? Nós sabemos que para os últimos dias a igreja seria muito afetada, muito bombardeada, nós seríamos desafiados diante da nossa fé, e esses dias, queridos, em muitos cenários, têm mostrado isso. Então, na semana passada, a gente leu o texto inaugural de Jesus, de fundação da igreja, né? Quando ele diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E naquele momento ele apenas anunciava, porque ele ainda não estava fundando, porque ainda teria todo um processo, mas ele mostrava também que havia muitas pessoas com impressões diferentes da igreja, né? De quem era o Filho de Deus, o cabeça. Então muita gente entendendo errado quem era Jesus, né? E assim ainda hoje isso acontece, muita gente não tem um entendimento genuíno, bem compreensivo de quem é Jesus, seu propósito, seu papel, não é? Tanto no seu ministério de redenção, como hoje como cabeça da igreja. Então aquilo ele depois transferiu, virou-se para os seus discípulos e disse: e vocês, o que vocês entendem que eu sou? Então Pedro, na revelação de Deus, ele disse: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, mostrando que Deus ele quer revelar, ele quer mostrar, ele quer trazer luz, né? A sua palavra, não quer deixar nenhum tipo de dúvida com relação à originalidade, ao aspecto real do que é a igreja, do que são as coisas do reino, né? Mas mais na frente, irmãos, o diabo faz uma retaliação. O mesmo Pedro que teve essa revelação, ele passa a ser um instrumento do inimigo para impedir o que consumaria a igreja, que era o ministério redentivo de Jesus, né? O seu sacrifício, a sua morte, né? E todo aquele sofrimento que ele precisava passar conforme as profecias. E aí ele trouxe Jesus para o lado, repreendendo, dizendo: tu não vais fazer isso, tu não vai. E o Senhor disse: passa para trás de mim, Satanás, porque tu é pedra de tropeço e só sabe coisas de homens, né? Então, meus queridos, a igreja ela tem essa palavra profética de autoridade, de ser mesmo uma igreja forte para vencer cada porta do inferno. E portas são conselhos, né? Não são portas físicas, mas são conselhos estabelecidos, programados, que planejam para algum assunto. No caso de portas do inferno, são conselhos estabelecidos que procuram, né, afetar, minar e programar exatamente como atrapalhar, porque vencer a igreja já está profetizado, não vai vencer, né? Não vai vencer. A igreja invisível e triunfante de Jesus, ela é invencível, amém, irmãos? É invencível e eterna. Não vai ser vencida por nenhuma porta do inferno. Mas eles vão tentar atrapalhar, ser pedra de tropeço, colocar, né, e nós precisamos discernir tudo isso. Hoje nós iremos, na continuidade, falar sobre o caráter da igreja de Jesus. Queremos falar do caráter desta igreja. Queremos entender mais algumas coisas importantes do caráter da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, para a gente entender o caráter da igreja, caráter fala da sua personalidade, da sua natureza, fala da sua identidade, fala do que a igreja é na sua essência, não é? E nós vamos entender isso olhando um pouco como começou em Jesus. Leia comigo em Lucas, no capítulo 1, no versículo 34 e 35, a respeito do fundador da igreja, né? Vamos aqui começar vendo a respeito do anúncio do nascimento de Jesus, para se entender o caráter da igreja, né? Lucas 1, versículo 34, 35, diz assim: quantos acharam? Diga amém. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então aqui é o texto que fala de que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, ele não foi gerado por semente humana, mas gerado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala do caráter da igreja, a primeira coisa que a gente entende é que Jesus, aquele que seria o fundador e o autor, ele já tinha uma natureza santa, uma natureza gloriosa, gerado pelo Espírito Santo. E essa santidade do Espírito Santo nele permitiria que ele estabelecesse uma igreja de natureza gloriosa, santa, e uma santidade sobrenatural. Por isso que Paulo diz que ele levantou esta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Por quê? Porque foi gerada a partir dele e ele gerado pelo Espírito Santo. E ele também, a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se Cristo, ele sendo gerado pelo Espírito Santo, então a natureza essencial da igreja, ela é toda santa, ela é uma igreja santa, este caráter. E esse mesmo caráter, ele é reproduzido para nós também, o próprio Jesus, no final do ministério, lá em Atos 1:8, como os irmãos conhecem, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja só, irmão, Jesus ele é gerado pelo Espírito Santo. E a igreja, ela nasce agora, ela vai ser estabelecida no poder do Espírito Santo. Então mostra que da mesma forma como Cristo é gerado, a igreja agora fisicamente na terra, também é estabelecida no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Não era mais somente uma pessoa, agora 120 pessoas que estavam ali, e então sendo agora cheias do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo de Deus, para que fique bem claro uma coisa: a igreja não é terrena, assim como Jesus não era terreno, ele estava numa forma humana, mas 100% divino. Assim a igreja, ela tem um aspecto humano, ela tem um aspecto terreno, ela tem um aspecto físico, mas a igreja ela é gloriosa, a igreja ela é santa, amém, irmãos? A igreja ela é divina, porque ela tem a natureza, o caráter do Senhor Jesus, e isso tudo permitido e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que traz esse caráter da igreja. É o Espírito Santo que tanto na minha vida individual, como na vida coletiva, corporativa da igreja, é ele que traz o caráter de Cristo, o caráter de Deus, o caráter da igreja é dado, irmãos, pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo deu a Jesus, ele dá também à sua igreja. Por isso que a igreja, ela não tem parâmetros terrenos, ela não tem parâmetros humanos. O parâmetro da igreja é o parâmetro do Espírito Santo. E esse parâmetro ele deu exatamente para que a igreja fosse norteada, ela fosse preservada, para que assim as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Por isso que ela se torna uma igreja gloriosa. A igreja de Cristo, ela não é somente uma instituição terrena, apenas uma organização humana, mas antes de tudo ela é uma instituição divina, porque o Senhor fez o resgate, ele abriu exatamente a porta, a entrada, a arca, para que aqueles que estão em trevas possam agora ser resgatados das trevas para a luz, possam sair da condenação para a salvação, possam sair do mundanismo, não é? E ter uma vida de santificação. Somente a igreja de Cristo permite tal coisa, e é dessa forma, querido, que o caráter da igreja, ela vem nos mostrar tudo isso. E o Espírito Santo, ele fala, não é? Ele é apresentado por Paulo no seu fruto, né? Que são ali uma divisão de 9 aspectos do fruto do Espírito Santo, e esses aspectos nós não
temos condição de falar tudo, mas o fruto do Espírito é exatamente o caráter da igreja no seu dia a dia. E ele é trabalhado pelo Espírito Santo nesse texto que nós já falamos aqui, que a partir do momento quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos ali batizados pelo Espírito, quando nós entramos no novo nascimento, quando nós participamos de uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, não apenas uma experiência física de adesão a um lugar, mas sim uma experiência de restauração, de justificação, aonde a minha dívida é paga, aonde aquela condenação é retirada, aonde eu sou lavado e purificado pelo sangue de Jesus, aonde eu tenho agora uma transformação de vida, e aquela velha natureza, ela fica para trás, ela fica subjugada, e Deus diz que Ele levanta dentro de nós uma nova natureza, segundo a imagem dEle, para predominar e prevalecer em nossas vidas. Esta é a operação do Espírito Santo. A partir daí agora o Espírito Santo, com essa autoridade, com essa legalidade, com este selo que vem em nós, depois da redenção do sangue, então o Espírito Santo, ele começa a colocar dentro de nós e dentro da sua igreja esses aspectos que é chamado na Bíblia de fruto do Espírito, e ali são 9 aspectos, são 9 características deste fruto que vai sendo trabalhado na vida da igreja. E Jesus Cristo, ele é o modelo, irmãos, principal desse fruto do Espírito, né, desses aspectos. Ele é o modelo principal, modelo de essência, essencial para o exemplo da igreja. E a gente observa no exemplo apenas um que mostra esse exemplo de Jesus, está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8. Pediria que os irmãos acompanhassem aí comigo, quando mostra que um fruto do Espírito Santo, que é fundamental a toda a nossa jornada, né? A gente não tem condição de falar dos 9 aspectos, mas vamos falar de um que mostra a importância de toda a nossa jornada aqui enquanto cristãos, enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto nós nos tornamos aqui, estamos aqui nessa parte transitória, nesse período temporário, mas nós precisamos exercer, irmãos, prestar muita atenção a este fruto, a este aspecto do Espírito Santo, que nós destacamos agora, onde é mencionado por Paulo, mas aqui na pessoa de Jesus. Filipenses 2,8 diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, irmãos, nós sabemos que esse texto é um texto apenas de 2 linhas, é um texto que ele, na verdade, termina rápido a leitura, mas a profundidade disso daqui, ela é muito grande, ela é algo assim que ela não traz nenhuma lógica, esse texto, ele não traz nenhuma explicação assim humana para nós, para imaginar que ele sendo Deus glorioso, criador do homem, não é? Eterno, como a natureza eterna, mas ele agora escolhe, ele se submete para tomar uma forma de homem. O homem que estava agora degradado, ele não foi degradado porque foi gerado pelo Espírito Santo, mesmo na natureza santa, mas na natureza limitada do homem, na natureza do homem, inclusive terrena, não é? Cheia de tantas limitações e limitada a tantas coisas, cansaço, fadiga, não é? Fome, sede e outras coisas mais. Então ele toma essa forma de homem. Ele humilha a si mesmo a esta forma, a esse estado, não é? E outra coisa, ele na missão que recebeu de Deus, para ser o resgate, para ser o cordeiro, para ser exatamente o nosso substituto, para poder fazer o sacrifício perfeito, por isso ele era santo, para poder cumprir esta obra, e não foi uma obra de ele passar um dia, 2 só não, foi um tempo que ele passou de 33 anos e 6 meses, foi um tempo longo, né? Ele passou, a Bíblia mostra Jesus simplesmente não revelado 12 anos, depois passa depois de mais 18 sem aparecer, porque ele tinha as suas atividades humanas, ele tinha o seu cumprimento ali junto ao seu Pai,
não é? E ele tinha também responsabilidades para ser o exemplo também. Foi conhecido, inclusive, como uma pessoa comum, não é? Quando ele estava pregando, né? Como sendo aquele nazareno, não é filho este do carpinteiro. Então ele era conhecido também na sua humanidade e tudo. Então ele passou um tempo longo, mas ele tinha uma missão, ele tinha algo a fazer, que era resgatar o homem, era fazer esta igreja sem mácula, era trazer esta oportunidade de volta para o homem. E isto foi uma humilhação muito grande para o Filho de Deus. Isso foi um esvaziamento, foi algo terrível. E, querido, diz aqui que ele foi obediente até a morte. Mas não foi morte de velhice, não foi morte por acaso, mas foi até a morte, e morte de cruz. Os irmãos lembram que Jesus, ele não iria morrer simplesmente recebendo apenas alguns açoites, apenas tendo um sofrimento físico. Algumas pessoas não entendem e pensam que o maior sofrimento de Jesus foi o sofrimento físico, o sofrimento dos cravos. Não, porque estes homens que já eram crucificados também passavam por estes sofrimentos. Mas ninguém teve um sofrimento igual ao de Jesus, porque só ele poderia ter um sofrimento que homem nenhum poderia ter, que era o sofrimento de carregar o pecado de toda a humanidade sobre ele. Irmãos, não somente da humanidade passada, mas da humanidade presente e da humanidade futura. Todos os pecados. Olhe, queridos, analise um pouco comigo. O pecado em uma pessoa já é um fardo. O pecado em uma pessoa já causa danos. Agora imagine o Filho de Deus recebendo essa transferência para poder dar à igreja, para poder dar ao homem a oportunidade da justificação, da libertação, de saída de condenação. Ele precisava carregar sobre ele, como diz a palavra, tomar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. E então ele começou este processo ali no jardim do Getsêmani. Quando o processo ali está começando, a traição sendo feita, e ali Jesus começa a suar gotas de sangue, e neste suor ele entra numa agonia profunda, e essa agonia profunda levou ele a tormentos horríveis, ao ponto de ele fazer uma oração como aquela: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E aí Deus ouviu aquela oração: mas tu tens uma missão, meu filho. Não respondeu. Mas havia uma missão, mas o tormento era tão grande que ele, no seu lado humano, ele tinha que estar como homem para fazer o sacrifício. Passa de mim sem que eu beba. Mas quando ele viu que Deus não poderia mudar, devido ao seu grande amor para conosco, irmãos, eu imagino que naquela hora os anjos caíram no chão e foram chorar. Eu imagino que naquela hora os anjos se retiraram olhando o seu Deus, o seu Criador, agonizando naquela hora. Eles não aguentavam entrar em tormento ali por isso, e sem poder fazer nada. O pai começou a chorar. Creio que ele começou também a entrar numa dor profunda, de ver seu único filho pedir uma coisa e ele não poder atender, porque prejudicaria toda a humanidade se ele atendesse. E então ele ficou em silêncio, o céu ficou em silêncio, em sofrimento total, e Cristo, entendendo ali, se submeteu e disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, irmãos, como foi importante essa declaração de Jesus, de dizer: não seja feita a minha vontade. Foi por Jesus não aguentar, por Jesus não se deixar levar pelo aquele sofrimento, por aquela dor, que nós hoje podemos ter a morte, e morte de cruz. Ele deu o exemplo maior neste final, que foi o exemplo da fidelidade àquilo que Deus entregou para ele. Meu filho, você vai como um cordeiro, você vai com esta missão é até a morte. E ele cumpriu, irmãos. Por isso Deus o exaltou soberanamente, deu um nome acima de todo nome. E aqui diz que esta fidelidade do Senhor, ela também é modelo para nós. Ela agora passa a ser inserida no aspecto, no fruto do Espírito também, a fidelidade, para que nós exerçamos, porque é o caráter da igreja.
Agora a fidelidade ela passa a ser uma marca do caráter da igreja, porque uma igreja que tem o caráter de Cristo, ela tem a fidelidade. A fidelidade é uma marca registrada da igreja. Nós somos agora fiéis ao Senhor, fiéis ao chamado de Deus para a salvação. Nós exercemos esta fidelidade naquilo que o Senhor nos dá. Nós exercemos esta fidelidade em todo o tempo, não somente para um mês, para um ano, mas agora até que o Senhor volte. Então esta fidelidade é exemplar na natureza de Jesus. E aqui, querido, nós temos esse desafio para nós. O desafio da igreja de Cristo, ela é desafiada à fidelidade. Estamos vivendo tempos tão terríveis, aonde o homem, o cristão, o discípulo, o membro, o servo de Deus, a serva do Senhor, é chamado à infidelidade, é chamado a sair deste desafio que dá exatamente a condição do resultado final. Assim como Jesus, com a sua fidelidade, ele foi exaltado, o Senhor diz para nós também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, irmão, Jesus foi fiel até a morte. Agora nós também somos desafiados a ser fiel até a morte, mesmo que você não precise morrer pela sua fé, mesmo que você não precise morrer numa vida missionária, como foi a de Jesus, dos mártires, mas que você fique fiel ao Senhor até você partir desta terra, ou até que Cristo volte. Ser fiel até a morte. Eu posso ser fiel porque o meu Senhor foi fiel, amém, irmãos? Nós podemos ser fiel porque o Espírito Santo, ao ser derramado, ao ser enviado por Jesus à igreja, veio trazer também o fruto da fidelidade. Então eu posso ser fiel, porque é um fruto do Espírito Santo na minha vida. Por isso ser fiel, e não é por um mês, não é por 2 meses, não é por um ano, mas até a morte. Até quando, irmãos? Até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é uma das coroas que nós receberemos na vida eterna. Queridos, se nós não entendermos a vida eterna, se nós não entendermos que nós estamos em estado transitório, se nós não entendermos que nós precisamos, na verdade, passar deste ambiente aqui para a vida eterna, e acharmos que tudo é muito normal e muito natural, nós estamos já sujeitos a cair na infidelidade, porque a fidelidade, ela traz para nós esse discernimento. Eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho que alcançar a minha coroa da vida, eu tenho que alcançar a minha coroa de glória, eu tenho que alcançar a minha coroa de justiça, eu tenho que alcançar aquilo que na verdade eu preciso para transportar até a eternidade. Então aqui uma delas é a fidelidade. Jesus ele contou uma parábola a respeito da fidelidade. Eu queria que você também, se puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 21, que ele fala desta fidelidade. Mateus 25, versículo 21. O Senhor, ele faz um destaque aqui, numa parábola, a parábola dos talentos. Só vou ler um versículo para destacar. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Em outra versão fala, entra no gozo do teu Senhor, né? Era um momento onde o Senhor distribuía talentos, e foi distribuído 5, 3 e 1, né? A parábola chama 10 talentos, mas na verdade são 8 talentos. E deu 5, que deu 5, produziu mais 5, que recebeu 3, 2, produziu mais 2, e o que recebeu 1 enterrou o talento. E ali, o que aconteceu, queridos? Houve uma prestação de contas, houve uma avaliação daqueles procedimentos. E os 2 passaram e receberam esta palavra do Senhor. O que recebeu 2 também, o que recebeu 5, recebeu 2, recebeu muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque a fidelidade, ela não é quantitativa. Ela é dentro daquilo que nós recebemos, é daquilo que nós precisamos obedecer. A fidelidade, ela está entrelaçada com a obediência, com a missão, com o propósito. Então, quando aquele que recebeu 2, não poderia ser comparado ao de 5, porque o propósito dele era para 2. E então ele foi avaliado em 2. Mas o que recebeu 1, que enterrou, foi infiel, porque ele era para ser avaliado em mais 1, não é?
E aí, o que aconteceu? Na hora da prestação de conta, houve ali todo um procedimento do Senhor, e esta é a palavra que nos traz, então, aqui a colocação do Senhor e uma distinção da fidelidade. No fruto do Espírito, a fidelidade ela está associada com mansidão e domínio próprio, ou seja, princípios gerais da conduta humana. A fidelidade ela é o carro-chefe dessa tríade do fruto do Espírito, porque tem 3 tríades. A primeira tríade é a do amor, a segunda tríade é a que vem, né, falando do relacionamento social, benignidade, bondade, está faltando outro ad aí, que eu não estou lembrando. Bondade, benignidade e longanimidade. Então eles já são exatamente uma tríade dos aspectos sociais da nossa vida cristã aqui na terra, não é? E essa terceira abre com a fidelidade, que são os princípios gerais da conduta, que trabalha a nossa conduta. A fidelidade vai definir a nossa conduta, aquilo que nós seremos aqui na terra diante de Deus e diante dos homens. A fidelidade ela é uma marca do meu comportamento. A fidelidade vai ser a decisão, vai ser aquilo que vai definir aonde eu vou chegar, aonde eu entro, aonde eu quero chegar. Então é essa a fidelidade. Aqui este servo, ele foi elogiado para entrar na eternidade, ou seja, na coroa da vida, para receber a coroa da vida. Enquanto que aquele terceiro, que nós aqui não lemos, mas que ele foi ali repudiado, ele foi reprovado. Por quê? Porque ele fez um ato apenas de enterrar, apenas de segurar aquilo e pronto. Então, meus amados, isso nos fala de um desafio muito grande, e a fidelidade é fundamental. Tudo que o inimigo, as portas do inferno vão fazer, é que a gente seja infiel, que a gente procure transgredir contra esses preceitos de Deus, que a gente desobedeça princípios, né? E possamos então ter uma conduta que depois, no juízo de Deus, ela vai ser o quê? Possa ser reprovada. Essa é a intenção do inimigo. Mas eu preciso entender que o Senhor me dá elementos, e isso ele fez. Ele recebeu de Deus a unção do Espírito para ter uma natureza pura. Ele dá o Espírito à sua igreja para ser santa e poderosa. E este fruto, estes aspectos dos frutos estão sobre a igreja, estão sobre nós, para que nós possamos exatamente exercer esta fidelidade, exercer esta conduta geral, de exercer esse testemunho. Porque quando Jesus disse: olha, eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo, vão ter poder pelo Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Vocês poderão me representar, porque vocês vão ser parecidos comigo, vocês vão ter a minha identidade, vocês vão ter a minha essência, porque eu também fui gerado pelo Espírito Santo, e eu vou derramar este Espírito Santo sobre vocês. E o Espírito Santo sobre nós, irmãos, é um selo, é uma identidade, é uma marca, é uma afirmação para o inferno de que nós somos propriedades diante de Deus, mediante, sabe, este selo, mediante este passar, este processo renovador e restaurador, que nós somos mergulhados ali na expiação que Jesus proporcionou para nós. Então este agir do Espírito Santo, ele sobre nós, ele desenvolve estas características. Mas aí, o que acontece, meus queridos? O tempo chama para que nós negligenciemos isto. Quando eu deixo de, por exemplo, ler a Bíblia, quando eu deixo, por exemplo, de orar, quando eu deixo, por exemplo, de me aconselhar, de ouvir as orientações que vêm do Senhor, quando eu deixo de me renovar no Espírito, porque a Bíblia diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, e não fala de vinho literalmente, fala de vinho tudo aquilo que embriaga. Tem muita coisa que embriaga a pessoa, muita coisa que leva a pessoa a embriagar. A mídia descontrolada embriaga, a pessoa pode se embriagar com muitas coisas, não é? E ele diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, no qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o crente, ele tem que buscar esse enchimento, ele tem que buscar, sabe, irmãos, esse fluir do Espírito Santo no coração, porque senão ele pode cair na infidelidade, ele pode sair desse caminho de fidelidade. E o Senhor nos chamou para conseguirmos chegar até o fim, ele nos dá este recurso está sobre a igreja, faz
parte do caráter da igreja. Quando nós entramos na igreja de Cristo, nós somos batizados com este fruto da fidelidade, nós somos batizados com o poder do Espírito Santo, nós recebemos a marca da natureza essencial de Cristo sobre nós, e nós temos esse caráter de Cristo, mas nós somos chamados a ser também homens naturais. A Bíblia fala, Paulo, ele mostra um texto aqui, aonde a pessoa na sua liberdade de escolha, ela pode escolher ser natural, e ao ser natural, o texto diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, você pode ler mais esse, para a gente concluir, 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 16, ele vai mostrar aqui, como dentro desse contexto de caráter de Cristo em nós, o caráter da igreja, né? O inimigo ele não quer, ele não tem interesse que nós desenvolvamos este caráter, e este caráter não pode ser desenvolvido da forma natural. Nós vamos olhar aqui agora. Não pode ser desenvolvido pela minha competência pessoal, não pode ser desenvolvido pela capacidade de conhecimento que eu vou adquirir. Este caráter só pode ser desenvolvido pela minha experiência com Deus e pela ação do Espírito Santo com a palavra de Deus na minha vida. Senão esse caráter não é desenvolvido, porque aqui não é um caráter moral, aqui não é um caráter de pessoa de boa conduta, mas aqui fala do caráter de Cristo, que tem a ver com a presença da personalidade do Espírito Santo em nós, ou seja, é um caráter sobrenatural. Então o crente, ele não tem somente um caráter natural, somente um caráter de herança familiar, que muitas heranças são maravilhosas e boas, já tem princípios maravilhosos, não é? Mas de conduta moral e ética. Mas o caráter da igreja, o caráter de Cristo, o caráter veiculado pelo Espírito Santo, é um caráter sobrenatural, que só pode ser desenvolvido se eu tiver uma experiência com Ele, se eu passar por um processo sobrenatural, se eu passar por um processo aonde vai ser a junção da ação do Espírito, palavra de Deus, sangue de Jesus e a filiação do Pai na minha vida. Então isso traz um caráter, uma nova identidade, uma nova vida, porque o Senhor faz esta obra em nós, lá do seu poder, da sua glória, manifestando em nós. E Paulo mostra aqui então essa diferença, em 1 Coríntios capítulo 2, 14 a 16, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que a possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui ele fala então da igreja, a igreja de Cristo, a igreja que tem um caráter de Cristo, diz nós, diga comigo, vamos dizer essa última frase, mas nós temos a mente de Cristo. Olha só, irmãos, então, olha como isto vem de forma sobrenatural para nós. Então, com a mente de Cristo agora, né, trazida pelo Espírito Santo, então agora eu vou pensar de forma diferente, eu vou idealizar de forma diferente, eu vou agora reagir de forma diferente, porque eu tenho um poder diferente na minha vida, um poder que me molda, um poder que vai reger minha conduta. Muitas das vezes, o meu caráter natural, o meu temperamento vai me levar para uma reação, e ali o que o Espírito Santo vai fazer em mim? Ele vai trabalhar e vai me colocar na conduta dele, no controle dele. Por isso que a fidelidade, ela é o carro-chefe da tríade de fidelidade, domínio próprio e mansidão, porque trabalha junto. Então esta fidelidade, este caráter, ele nos leva a reagir completamente diferente de lógicas, não é? De funcionamentos que aparentemente são lógicos, mas na verdade, queridos, tem uma veiculação espiritual. E aqui diz que isso não é compreensível de forma natural. Uma mentalidade natural não vai compreender, não vai entender. A mente natural não entende aquilo que é espiritual. A mente natural, a mente que não está ali edificada nas coisas espirituais, a mente que não está, sabe, irmãos, alimentada nas coisas do Espírito, ela vai entender as coisas naturais, ela vai entender as coisas que são humanas, até mesmo as coisas carnais, mas não vai entender as espirituais. E olhe, querido, que aqui é só um começo.
Mas isso aqui vai evoluir, porque depois de que a gente tem a mente de Cristo, vem agora o poder, né? Então o poder, que é a outra parte da natureza de Cristo, do caráter de Cristo, da igreja, agora é o poder que é derramado sobre esta igreja, que agora vem com o poder do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo trazendo apenas o fruto, a identidade, a marca, né? A conduta, mas agora tem o poder, e nesse poder ele vai agora trabalhar no sincronismo com este caráter, porque vai ter veias deste poder, como por exemplo o discernimento de espírito, a palavra de conhecimento, a revelação que ele vai me dar. Então isso são coisas que eu vou estar agora ligado diretamente no sobrenatural, e estas coisas eu vou perceber fora da ideia humana, fora do nível natural, porque agora são intervenções do Espírito, abrindo os olhos, mostrando, revelando, me trazendo uma palavra de conhecimento que naturalmente a gente não recebe, me fazendo discernir ações malignas, não é? O nível de batalha espiritual que nós vivemos hoje, a igreja, é muito importante ter discernimento de espírito, é muito importante a pessoa conseguir ver o que está se passando ao redor, o que significa tal situação, tal conduta, tal comportamento, porque é um nível de batalha espiritual, são portas do inferno trabalhando, planejando, e às vezes, irmãos, o Espírito Santo nos faz ouvir o que demônios estão conversando a nosso respeito, a respeito da igreja. O Espírito Santo revela e mostra, e começa a mostrar. Por quê? Porque a igreja tem um caráter de Cristo, amém, queridos? E nós, neste caráter de Cristo, nós temos uma missão, temos uma identidade, temos um propósito, e o Senhor nos leva a cumprir esta missão. Agora essa é a terceiro aspecto, a missão que é dada à igreja pelo caráter, pelo poder e agora pela missão. Então veja só, a igreja que não trabalhar o caráter compromete também o poder. Como foi que a igreja recebeu poder? Quando ela recebeu caráter. Como foi que a igreja se tornou missionária? Quando ela recebeu poder. Então uma coisa vem depois da outra. Uma igreja não vai receber poder, ou um discípulo não vai receber poder, enquanto não forma o seu caráter. Porque o caráter, ele inicia no Espírito, tem que ser continuado no Espírito, para que ele receba poder. E este poder é exatamente a habilitação de testemunha para ir à frente e cumprir uma missão. Então essa segunda etapa vem depois do caráter. Ele não comissionou os discípulos efetivamente enquanto estava com ele, Jesus, né? Ele não, aquilo passou um período que não foi curto, foi um período longo para formar o caráter, para formar a identidade de discípulo, para fazer com que eles estivessem dispostos à missão que lhe foi dada. Isso aconteceu com os 12, aconteceu com os 70, e depois sobraram 500, que depois termina em 120. Então esse período foi de formação de caráter. Jesus faz o refino, ele faz a tese com eles em 40 dias, né? Onde ele vai fazer a diplomação, e nessa diplomação, meus queridos, muitos não são habilitados, muitos não passam pelo TCC, não é isso? Não passam no TCC. Então o que acontece? Fica somente 120, mas são 120 pessoas habilitadas no seu caráter, 120 pessoas que sabiam o que era morrer por Cristo, 120 pessoas que sabiam agora o que era a vida cristã, o que era ser um servo de Deus, uma serva de Deus, sabiam o preço que iam pagar, estavam dispostos a ser fiéis até a morte, estavam dispostos agora a viver pela sua fé e viver dela para todo sempre, não somente no dia bom, não somente nas horas que fossem favoráveis a si mesmo, porque eles agora estavam lapidados, eles tinham passado pelo crisol, eles tinham passado pela fornalha, eles tinham passado pela experiência, vivendo com Cristo, e todas as experiências que lhe foi dada na formação de caráter. Desta forma, eles desenvolveram a fidelidade. É por isso que eles são chamados depois pelas autoridades para negar o nome de Jesus. Não negaram. Jesus foi chamado para descer da cruz, não desceu. Os discípulos foram chamados a parar de pregar, eles não pararam. Foram mortos, foram expostos, né, como escândalo, né, como espetáculo, ali sendo comido por leões e outros tipos de sofrimento, mas eles não desistiram, porque eles sabiam que agora eles tinham uma coisa no seu coração: fidelidade, irmãos.
A fidelidade é algo fundamental ao caráter da igreja, ao caráter nosso, para tanto seja na igreja o sobrenatural, e também vai interferir nas outras áreas da nossa vida, porque ele é um princípio de conduta geral, ele é um princípio de conduta. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E o Senhor disse, porque foste fiel no pouco, tu serás colocado sobre o muito. Então, fiel no pouco, às vezes lá no trabalho, eu passei hoje, vou contar um pouco para vocês, um pouco. Eu vi uma pessoa pegando água de um terreno que estava desocupado, porque lá já tem a rede de água, ele tem um medidor dele, e para não consumir a água dele, ele pegou a mangueira e colocou do outro lado do terreno baldio, que já tem a rede, e não tem medidor, porque ainda é um terreno baldio. E eu disse, olha só a questão da fidelidade, né, irmãos, da consciência. Aquela água não é dele, aquela água não pertence. Então, se ele tivesse o entendimento da fidelidade, ele dizia, eu não posso pegar nesta água. Ninguém está vindo, ninguém está cobrando, mas aquela água, ela tem uma legalidade. E se a empresa passasse, aquilo seria um ato, inclusive, um ato, eu não sei descrever que tipo de ato seria, mas poderia gerar uma multa até sobre ele, creio que sim. Então, mas ele tinha um medidor e tinha água, mas ele resolveu pegar do outro lado. E às vezes é isso que, de uma forma simples, nós falamos, por exemplo, de corrupção. A corrupção é a infidelidade. A corrupção no poder executivo, no parlamento, no judiciário, mas nós vemos corrupção no dia a dia. Nós vemos corrupção, coisas simples, pequenas como essas. E o Senhor diz que foste fiel no pouco. Um caráter de um cristão, ele é medido no pouco, é sobre o pouco, não precisa ser uma coisa grande. Então nós temos uma conduta movida, direcionada pelo caráter de Cristo, pelo caráter da igreja, pela pessoa do Espírito Santo. Então tudo isso me leva, me impulsiona a ser fiel. Eu achei uma caneta, tem uma caneta aqui, então eu fiquei minha, porque quando é achado não é roubado. Pode ser, não é roubado, meu irmão, mas não é seu. A caneta tem dono. Então de jeito que quem é o dono desta caneta, entrega para os achados e perdidos, coloca na secretaria, mas não pode tomar como seu. A fidelidade nos ensina a isso. Então, eu esqueci de pagar. Não, a fidelidade nos faz lembrar de pagar. Então, querido, nós precisamos entender que lá no trabalho vem uma oportunidade, vem uma coisa ali que parece que ninguém está vendo, mas os olhos de Deus tudo vê, e o Espírito Santo que gera dentro de nós. Então, a fidelidade vai me fazer superar, transpor tudo isso, me fazer falar conforme o Espírito Santo determina na minha fidelidade, nessa fidelidade, assim agir e me comportar, e assim tudo vai ser de acordo com essa marca sobrenatural. E mais uma vez lembramos, não é uma marca natural. Temos famílias com exemplos maravilhosos de conduta moral, pessoas que têm, procedimentos, ensinos fortes na sua formação, mas esse não tem um poder sobrenatural, é natural mesmo, é natural, ajuda, é bonito, é belo e contribui. Mas esta marca que estamos falando da igreja, esta marca, ela vem do Espírito Santo e da natureza direta de Cristo em nós. Assim como ele recebeu no seu nascimento, ele também transmitiu no nascimento da igreja. E depois de levar do nascimento da igreja, ele leva agora para a igreja trabalhar, para a igreja fazer a sua missão. Então ele continua fazendo esta obra para que a igreja tenha um caráter. E isto aconteceu, meus queridos. Aconteceu porque a igreja foi chamada de cristãos, pequenos cristos. Viram o comportamento, a semelhança, não é? Então hoje nós estamos vivendo um tempo, eu gostaria de ter inclusive mais tempo, né? Falando de tempo, eu gostaria de ter mais tempo para poder falar para vocês da parte profética que estamos vivendo hoje, que está interferindo, não é? Nessa situação. Vou falar aqui rapidamente para vocês das 7 cartas do Apocalipse. Calma, não vou pregar sobre as 7 cartas, calma, porque seria muito tempo, seria uma semana, seria uma série, né? Na semana profética daria, né? Os 6 dias. Não, quero só mencionar para os irmãos que o Senhor, ao estabelecer o caráter da sua igreja, ele também definiu a forma estrutural de desenvolvimento deste caráter. Né? Então teria que pregar aqui todo o capítulo 4 de Efésios para falar daquele processo estrutural que o Senhor, ele fala do que ele fez e agora o que ele deixa para ser feito.
E ele, lá nesse caráter estrutural, ele deixou 4 aspectos ministeriais do caráter da igreja, para trabalhar o caráter da igreja. O ministério apostólico, o ministério profético, evangelístico, pastoral e de mestre. Então, com esta ação, né, com esses dons derramados sobre a igreja poderia então trabalhar, viver o seu caráter, porque teria uma ação para conduzir, para orientar e para ajudar na continuidade daquele processo que Cristo tinha iniciado e também na ação do Espírito Santo. Por exemplo, o ministério apostólico, ele tem uma preocupação, e foi o trabalho dos apóstolos. O ministério apostólico da igreja é com a sã doutrina. É a sã doutrina. O ministério apostólico é sã doutrina. Então ele se preocupa com uma coisa: a fidelidade à sã doutrina, a didaquê. Então veja que todos os ministérios na estrutura vai desencadear em um ponto praticamente a fidelidade. Porque o Senhor fez, assim como eu fiz, vocês vão fazer também. Ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar como eles foram ensinados por Jesus. Então a fidelidade teria que ser continuada. O ministério apostólico então olhava toda a sã doutrina, tudo que era intervenção para querer combater, né, das portas do inferno no caso, para combater a sã doutrina, o ministério apostólico estava atento. Mas isso é um ministério apostólico, não de título, mas para toda a igreja. A igreja tem que estar preocupada. Então é que ele fala aos discípulos para fugir dos ensinos errados e se dedicar à sã doutrina. Mas quando vai ser falado das igrejas, né, nas suas épocas históricas, lá no Apocalipse, aí depois você com cuidado leia aquelas 7 cartas das igrejas, né, Apocalipse 2 e 3, e você vai ver ali uma ação profética, Deus falando ali de forma profética para as suas igrejas. O que significa isso? Porque a ação profética na igreja é exatamente olhar aonde está o perigo e retirar o perigo. Aonde pode alguma coisa fazer dano e aquilo ser tirado do dano da igreja. Ou seja, o ministério profético ele vai logo no coração, ele procura exatamente tirar tudo isso e fazer com que a igreja permaneça exatamente no caráter de Cristo, na sua essência, sem mácula e sem ruga. Nessas 7 cartas, irmãos, 2 não são reprovadas, uma é a que vai ser arrebatada, uma é que estava militante, né? Mas 5 são reprovados. O que ele mostra? Ele mostra exatamente as características perigosas que estavam havendo nestas igrejas que representavam, né, todo o tempo da igreja aqui na terra, são igrejas proféticas.